a gente começa a ter esse fenômeno de neuroplasticidade disfuncional. Olha o tamanho do buraco que na verdade a gente está se metendo. Então, várias alterações aqui no neurônio pós-sináptico começam a acontecer. Quando você tem uma lesão, quando você tem um estímulo nociceptivo, você libera diversas citocinas inflamatórias. Isso é natural, é normal. E essas citocinas inflamatórias, elas começam a chegar no neurônio pós-sináptico. Tem 2 neurônios, o primeiro neurônio ali, uma sopa inflamatória, e o segundo neurônio pós-sináptico. O esperado é que isso daqui pare com o tempo, porque isso aqui é fruto de um estímulo mecânico térmico-químico e que é natural e adaptativo e que ele pare assim que a lesão cicatriza. Então é esperado que em 3 meses isso daqui, ou menos, isso pare. Agora, parou os estímulos que estão chegando aqui para liberar essa sopa inflamatória, não tem mais esse estímulo e essa sopa inflamatória persiste. Persiste, persiste, persiste. A gente está entrando na dor crônica. E quando ela começa a persistir, 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 ela muda a estrutura desse segundo neurônio, aumentando vários receptores que não tinham até então e que passaram a ter porque essa sopa inflamatória, o que o corpo faz? Tem muito, 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 eu vou tentar aumentar esses receptores, e começa a criar um padrão totalmente anormal nessa captação de sinais. Tanto que quando você olha aqui, existe um aumento no número de arborização dendrítica. Então você imagina aqui, olha, quanto de sinal que está sendo captado quando você tem essa ramificação e essa daqui. Além disso, você tem morte neuronal e proliferação das células da glia, que são células que rapidamente levam o estímulo do sistema nervoso. Ou seja, a gente tem mudanças estruturais aqui em neurônios que a gente não consegue ver num exame de imagem. E se a gente conseguisse ver isso, a gente começaria a entender melhor o porquê que não é tanto essa questão de modelo cinésio patológico e biomecânico, que é muito pior. Essas alterações, que exame de imagem você vê uma alteração dessa? Porque quando você começa a entender essa fisiopatologia, você começa a ver que realmente é uma doença. Só que ela não termina aí, ela continua. Ela começa a mexer também lá no cérebro e no tronco cefálico. Então, isso cria uma neuroplasticidade disfuncional, ou seja, existe uma acomodação disfuncional no sistema nervoso. O exercício físico, ele traz uma neuroplasticidade positiva, adaptativa. Por exemplo, o exercício aeróbio, tem vários estudos que o exercício aeróbio aumenta a formação de neurônios na área, por exemplo, do hipotálamo. Existem diversos estudos que mostram que o exercício físico aumenta a neuroplasticidade em diversas áreas do cérebro, aumentando a conexão e a força entre os neurônios. Agora, no caso aqui, existe uma neuroplasticidade disfuncional. Esse sinal nociceptivo está desregulando totalmente o nosso cérebro. E aqui são alguns exemplos, olha. Existe uma redução na densidade da substância cinzenta do córtex insular, córtex somatosensorial primário, córtex motor e núcleo accumbens. Todas essas regiões aqui, elas trabalham na liberação de opioides endógenos. Então, essas regiões que eram para liberar opioides estão com mau funcionamento. Então, esse paciente vai ter um sistema de analgesia falho. E o que ele faz? Ele toma remédio para suprir isso, enquanto ele poderia fazer exercício físico. O exercício físico vai curar tudo isso daqui? Não vai curar, mas ele vai ajudar a fazer com que essas regiões aqui, tanto da medula espinhal, que estão disfuncionais, quanto das áreas mais altas do encéfalo, voltem a trabalhar num ritmo cortical melhor, num ritmo cortical mais equilibrado. Existem alterações nessa circuitaria, tanto aqui na medula rostral ventromedial, que é uma região que libera substâncias analgésicas, no locus coeruleus, na substância cinzenta periaquedutal, que é outra região importantíssima para a liberação de neurotransmissores analgésicos, tudo disfuncional. Então esse paciente com dor crônica, ele provavelmente vai ter ou um problema aqui nessa via que sobe, como a gente já falou lá atrás, ou um problema nessa via que modula e desce, ou problema nas duas. Todas essas regiões aqui, elas começam a ser acometidas pela dor crônica e começam a mudar o seu funcionamento. Isso não acontece na dor aguda. Então a gente viu a amígdala, que tem relação com medo, núcleo accumbens, que tem relação com prazer, com dopamina, córtex cingulado anterior, que tem relação com o sistema límbico, córtex pré-frontal, que tem relação com tomada de decisão, tudo isso começa a ser alterado. Então isso é muito mais grave do que apenas tentar reduzir para uma abordagem mecanicista, estruturalista, de que é um movimento disfuncional ou que é uma lesão tecidual. Por isso que muitas vezes essa lesão tecidual não existe mais e essas coisas persistem. Por isso que muitas vezes
você não melhora um padrão de movimento, que você achava que era o responsável pela dor, você não melhora e diminui a dor, porque você conseguiu mexer aqui. E aqui que estava o problema. E o exercício físico mexe aqui. Por isso que ele está sendo considerado cada vez mais uma das linhas de frente. Ele consegue reverter grande parte dessa neuroplasticidade.